Ontem eu me reuni com uns amigos para fazer um churrasco e eu conheci um cara chamado André e ele me contou uma história de como que ele se interessou pelo desenho. E eu quero compartilhar essa história com você para que você entenda o poder de transformação que a arte nos proporciona. Conversando com ele, ele me contou que ele passou por um processo de separação, o qual foi bastante doloroso para ele e tal, e ele estava enfrentando aquele momento, né, de solidão e tal, e ele tendo uma filha, ele quis proporcionar momentos com ela nos dias em que ela estivesse com ele. Então, no caso, todo final de semana que ela estava na casa dele e tal, ele queria fazer coisas diferentes com ela, sabendo o que era interessante, que ela gostava e tal. No caso, era o desenho. E aí, para dar de presente para ela, ele comprou uma caixa de lápis de cor pela internet. E quando chegou, que ele foi abrir com ela e tal, para testar, ele, antes de deixar ela usar, ele começou a rabiscar ali com os lápis de cor e começou a descobrir uma satisfação naquilo que ele estava fazendo. Sabe aquela coisa de quando você pega um presente e você quer experimentar, você fica ali entretido com aquilo e você esquece do que está acontecendo em volta? E tanto que já fazia alguns minutos que ele estava usando, a filha dele falou: "E aí, pai, quando é que eu vou poder usar?" E ele não deixava ela usar porque ele começou a ficar com medo dela não saber usar e estragar os lápis. E eu achei interessante a hora que ele me contou isso, porque ele falou que a partir dali ele começou a fazer isso com frequência. Ele usava os lápis no momento em que ela não estava, ele pegava um papel e os lápis e começava a pintar, começava a descobrir novas formas, pegava imagens na internet para tentar copiar, e ele começou a perceber que fazendo isso ele conseguia se distanciar dos problemas que vinham trazendo muita tristeza para ele. E aí, nessa hora que ele estava me contando isso, eu perguntei, eu falei: "Mas o desenho, de certa maneira, a hora que você estava ali em contato, desenhando, pintando, seja lá o que fosse, não fazia você pensar ainda mais que aquele momento era um momento de solidão e tudo, e trazer mais dor para você?" Ele falou: "Não, muito pelo contrário, porque na hora que eu estava fazendo aquilo, eu me concentrava tanto naquele processo de descoberta de cores, de formas e de mistura de cores e tudo mais, que eu ficava muito concentrado, e isso me afastava totalmente dos problemas que eu vinha passando. Tanto que eu sentia falta de desenhar, porque quando eu não desenhava, minha mente ficava acelerando, pensando em como resolver aquilo, como voltar a falar com ela, enfim, coisas que eu vinha passando. E quando ele me contou isso, me deu um insight. Eu falei: "Meu, que interessante. Muita gente nem sabe que gosta de desenhar, porque também desconhece a transformação que o ato de desenhar pode proporcionar." Ou seja, na hora que você senta ali para fazer aquele tipo de trabalho, e eu vou explicar isso de uma forma mais ampla, você precisa se concentrar naquilo, porque é um momento de descoberta, é um momento que você ainda não sabe o que vai surgir a partir de traços, a partir de formas que você vai construindo, através de imagens que você vai observando. E eu percebi que, assim como outras atividades, por exemplo, como a meditação, como uma caminhada, uma corrida ou qualquer outra prática de esporte, o desenho também é uma prática que te distancia de outras coisas que roubam o seu foco ou que te forçam a dividir a sua atenção. Por exemplo, você não consegue fazer uma corrida pela manhã e ficar respondendo o WhatsApp ou ouvindo mensagem. Você pode, no máximo, de repente, colocar um fone de ouvido e ouvir uma mensagem. Só que nesse momento que você faz isso, você perde o prazer que a corrida ali está te proporcionando, né? Aquele contato com a natureza, a respiração, o seu próprio corpo que está ali se esforçando, provocando em você aquele bem-estar, que não é só o cansaço, mas principalmente o bem-estar, que está gerando saúde para você e tudo mais.
O desenho, ele te força a se distanciar das coisas e desacelerar, que foi exatamente o que estava acontecendo com o André. Ele estava desacelerando o pensamento e hoje, inclusive, eu estava conversando com um outro amigo e a gente estava falando sobre esse assunto, né, de desacelerar. E ele me lembrou que tem um psicólogo, né, o Augusto Cury, que ele fala exatamente desse tema, da síndrome do pensamento acelerado, né, que faz com que as pessoas fiquem em constante frenesi, né, ansiosas, inquietas, preocupadas, ora pensando demais no que passou, ou ora projetando muito o que ainda vai vir e deixam de estar presente naquele momento e, consequentemente, deixam de se perceber. E para isso, ou seja, para que a pessoa volte a se perceber, existem várias âncoras que a gente pode usar para dominar, né, os nossos pensamentos ou para direcionar ou conduzir os nossos pensamentos de uma forma mais consciente, mais sábia. É o que a gente chama de ancoragem. O que é isso? Eu vou explicar para você entender e é muito bacana você entender isso, porque quando você entende, você começa a ver possibilidade de usar essa mesma forma de pensar para outras coisas. O que é ancorar o pensamento? É você concentrar o seu pensamento em uma coisa que esteja no presente. Vou dar um exemplo, a respiração. Na meditação se usa muito isso. Então você, quando percebe que seus pensamentos estão divagando entre passado, entre futuro, entre preocupações que geram ansiedade, você, consciente disso, volta o seu pensamento ali para a respiração, e a respiração ela é a âncora, porque a âncora é o que segura o navio, né, próximo ao porto. A respiração, no caso, ela é a âncora que traz de volta o pensamento pro presente, ao invés de ficar divagando entre passado e futuro. E isso comprovadamente produz bem-estar, gera um sentimento de plenitude, de mais calma, de mais quietude no ser. E o desenho, ele proporciona exatamente isso. Só que o mais louco é você entender que isso acontece de uma forma natural. Na respiração, no caso, a gente respira de uma maneira tão automática, né? Você não pensa para respirar, que você tem que forçar a se voltar e pensar naquilo. Agora o desenho não, você não desenha de forma automática, você desenha se concentrando, você só consegue fazer alguma coisa ali no desenho se você se concentrar. E isso forçosamente te faz tirar os seus pensamentos de coisas que ficam te inquietando. E isso é interessante porque eu comecei a ver não só no André, mas também em milhares de alunos que passam pelo nosso curso, porque a gente oferece hoje um curso à distância que, quando ele foi desenhado para possibilitar o alcance de pessoas que moram em outros estados, outros países e tudo mais, eu não tinha consciência disso. Eu só queria levar realmente o conhecimento do desenho. Só que com o passar dos anos eu fui percebendo que o desenho ele trazia não só o desenvolvimento de uma habilidade, mas também uma ampliação de concentração, uma maior capacidade de dominar os pensamentos, pensar de maneira estratégica, observar a vida não só por um ângulo, porque o desenho ele nos força a olhar ângulos diferentes da mesma figura para enxergar formas diferentes. E assim os alunos começavam a dar depoimentos, né? Teve uma vez, eu me lembro que já há alguns anos, acho que foi a primeira turma do curso, eu pedi, dentro da nossa comunidade do Facebook, a gente tem uma comunidade de alunos ali, eu pedi que gravassem depoimentos de como conheceu o curso, de o que estava achando, se recomendava o curso para outras pessoas. E, para minha surpresa, alguns alunos falavam de coisas que eu nem sequer imaginava, que estavam gostando sim do curso e que fizeram do curso uma forma de terapia. Teve uma menina que eu me lembro bem, que ela dizia que ela até tinha parado de tomar os remédios, ela sofria de síndrome do pânico e ela tinha muita dificuldade do contato social,
né, de sair de casa, de fazer amizade e tudo mais. E com o desenho ela conseguiu ir aquietando aquela ansiedade e ela começou a fazer amizade dentro da comunidade, primeiramente, né, online, falar com as pessoas ali que também desenhavam e tudo mais. E isso foi dando força para ela também sair de casa e na cidade dela começar a mostrar os desenhos que ela vinha fazendo, começou a fazer exposição e tudo mais. E isso me chamou muito a atenção, porque eu percebi que o curso que antes havia sido criado com a finalidade simplesmente de apresentar uma técnica e desenvolver uma habilidade, ele estava também proporcionando um bem-estar de transformação por conta da concentração que o ato de desenhar exige de cada pessoa. E isso eu achei muito interessante e eu pensei, por que não conscientizar as pessoas disso? E por isso que nesse vídeo eu estou contando essa história do André, porque nesse momento que a gente estava conversando, eu vou voltar agora para a história, que ele me disse uma outra coisa interessante, é que depois que ele começou a fazer esses desenhos, ele criou um perfil no Instagram para poder mostrar os desenhos como uma forma de validação daquilo que ele estava fazendo. Então, segundo ele usava a plataforma do Instagram para postar e aí, conforme a quantidade de curtidas que tinha ou conforme fosse os comentários que as pessoas colocassem elogiando os desenhos que ele fazia, ele sabia que ele estava no caminho certo e que o trabalho que ele estava fazendo estava agradando, ou seja, ele se sentia reforçado positivamente para continuar. E se tivesse crítica, ele tirava o desenho, ele sabia que aquele desenho não tinha ficado muito bom e ele então fazia outro tentando melhorar. E nisso ele começou a seguir vários artistas ali pelo Instagram, começou a ter um critério maior de avaliação, né? Coisas que antes ele gostava, uma semana depois ele já olhava com um olhar mais crítico e ele já parava de seguir porque ele começou a ficar mais exigente na qualidade do trabalho que ele queria se inspirar para ele também conseguir produzir. Porém, ele percebeu que esse tipo de estímulo que ele recebia na rede social, como um elogio ou uma crítica, não era tão bom quanto ele pensava, porque essas críticas vinham de pessoas que não entendiam nada de desenho. Ou seja, a crítica quando vem de alguém que não entende, ao invés de estimular positivamente, gera em você frustração. Por quê? De repente você está ali num processo de aprendizado, de empenho, você está se esforçando para fazer o seu melhor, vem alguém que não entende absolutamente nada e fala que está ruim, começa a colocar defeitos e você muitas vezes pode ser estimulado a parar. Ou o contrário também pode acontecer, vem uma pessoa que não entende absolutamente nada e começa a te elogiar. E você começa a achar que está muito bom, só que depois de um certo tempo você percebe que aquela mesma pessoa que não entendia absolutamente nada de desenho foi a que estimulou você a continuar, mas você percebe que ela não entende, ou seja, a opinião dela não importa grande coisa. E quando ele contou isso para mim, eu falei, poxa, que interessante isso. O cara, ele começou a desenhar do nada, encontrou no desenho um prazer e depois para validar esse prazer, ou seja, para aumentar isso, para isso ser estimulado, ele começou a usar as redes sociais. Beleza, mas depois ele também percebeu que não era tão interessante. E eu fui entendendo que dentro do nosso curso acontece exatamente esse processo de validação. Por que eu estou falando aqui do curso? Porque é curioso como que a gente começa a criar um conteúdo de repente na internet, através de uma plataforma, trazendo ensinamento, conhecimento, compartilhando técnicas e muitas vezes a gente não sabe direito quem está do outro lado, o que está pensando, se vai realmente conseguir, se não vai. E mais pela experiência que a gente tem, a gente vai construindo então uma metodologia que a gente considera eficaz, mas também não sabe porque a gente só vai saber se ela foi eficaz quando começa a ver os resultados. E quando uma pessoa assim vem e conta isso, eu penso, é exatamente o que acontece dentro da nossa comunidade de alunos. Só que ali, diferente do Instagram, diferente de uma rede social que é aberta e vem críticas de pessoas que não entendem nada, bem como elogios de pessoas que não sabem nada, dentro da nossa comunidade há instruções
críticas e elogios de professores, ou seja, de pessoas que têm um conhecimento técnico, que tem parâmetro para poder orientar os alunos, e isso faz com que os alunos sejam estimulados tanto pela crítica, porque pode parecer estranho, mas a crítica assertiva também produz um estímulo positivo. Aliás, funciona como um estímulo positivo e produz evolução, resultado. Assim também como o elogio bem acertado, o elogio que faz sentido, o elogio que não exalta, mas conscientiza da capacidade, também produz uma evolução. E é uma evolução muito consciente, porque é aí que está a diferença. Uma coisa é você ser elogiado e achar que você está fazendo bem. Outra coisa é você ser elogiado por pessoas que sabem que você está fazendo bem, ou não, porque é uma forma de medir a sua evolução. E como dizem, aquilo que não pode ser medido também não pode ser melhorado. Então, pensando dessa forma, você já entra ali naquela comunidade das aulas, consciente de que as críticas e os elogios vão favorecer cada vez mais o seu aprendizado e encurtar o seu processo de evolução. Inclusive, falando no nosso curso online, agora nesse mês a gente vai ter uma oportunidade especial na Black Friday e eu quero convidar você a estar por dentro de tudo que vai rolar clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo. Porque também dentro do nosso curso, além desse ambiente que promove a sua evolução, o seu aprendizado, você também encontra pessoas que vão falar contigo das mesmas coisas que você gosta. Ou seja, o assunto ali dentro é aprendizado de desenho, é técnica, é material, imagens que são trocadas ali, amizades que você faz, de repente pessoas da sua própria cidade que você nem sabe que desenha e está aí pertinho de você, você pode conhecer ali dentro da comunidade. Então todo esse ambiente foi pensado para te proporcionar realmente a sensação de você estar dentro de uma sala de aula, onde você tem uma única finalidade, aprender e desfrutar da transformação que o desenho pode te proporcionar. E agora eu tenho uma notícia para você que quer aprender a desenhar ou quer ter um contato mais de perto com o desenho, que nesse mês de novembro, além da Black Friday que vai rolar, a gente também vai ter uma sequência de lives onde o meu convite para você é desenhar comigo. Eu vou fazer um desenho nessa sequência de lives junto com você, ou seja, vai ser um desenho só, dividido em 4 lives. Então vai ter a primeira live, onde eu vou explicar todo o processo de traço do desenho, você vai traçar também, a gente de uma maneira assim, desde o zero. A segunda live e até a quarta a gente vai concluir esse desenho e eu quero acompanhar você de perto. É uma maratona de 4 dias de vídeo ao vivo que você vai ter a chance de conhecer de perto a técnica que a gente ensina e perceber que você também é capaz de realizar e aprender a desenhar através desse método que eu quero compartilhar com você. E agora, para finalizar, antes dessas lives que vai rolar e você vai poder acompanhar o processo de um desenho sendo feito, agora nessa quinta-feira a gente vai continuar o assunto desse vídeo. Eu quero explicar para você como que você pode desenvolver o aprendizado do desenho a partir de 3 pilares. E vai ser um vídeo um pouco longo, mas se você entende que é um conteúdo que vai te trazer bastante entendimento, bastante conhecimento e que vai dar um up no seu processo de aprender, eu aconselho que você assista esse próximo vídeo agora na quinta-feira e não deixe de se inscrever também para estar por dentro de tudo que vai rolar nessa Black Friday e de repente uma oportunidade única para você entrar no nosso curso clicando no link, conforme eu já falei aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Vejo você aí então no próximo vídeo. Valeu!